Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu aí no mercado, que oportunidades a gente poderia ter pego, baseado naquilo que eu venho passando de conteúdo aqui no canal. Então, início das marcações aqui, falando de índice primeiro, gráfico diário. Segue dentro do canal de alta e hoje, casualmente, ele abriu muito próximo da base aqui do canal e também da abertura dessa barra de tendência de alta, que é uma região de suporte, já tinha marcado ela aqui como linha tracejada, isso antes do dia iniciar, e como resistências eu tinha a máxima dessa barra de tendência de baixa que já estava traçada no dia de ontem, que inclusive era uma região que o preço tinha buscado ontem, e essas aberturas aqui, desculpa, aqui não é a máxima, é a abertura dessa barra e a abertura dessas outras barras de tendência de baixa aqui. Essa e aqui muito próximo da abertura dela, que para mim aí estão marcando uma próxima região para ser buscada. Claro, o mais provável é sempre a máxima, tá? Mas um ponto que eu já começo a ter cautela é porque eu entendo que isso aqui é uma região. Claro, aqui se tratando de gráfico diário tem 400 pontos, mas é uma região, certo? Então, indo para gráfico de 60 minutos, que é aquela olhada que eu dou inicial, sempre antes de... para ter alguma referência, por exemplo, em que nível fechou o estocástico lento, tá? Só como referência, bem que estava estranho, estava nesse nível aqui. No início do dia ele estava próximo do 20, certo? Então, ele abrindo, nessa região onde ele abriu, de novo, o rompimento da máxima da primeira hora tende a ser mais efetivo do que se ele tiver no 50, 60, 70, 80 ou mais, tá? Porque ele está próximo de uma região de sobrevenda. Em outras palavras, está barato para comprar, perfeito? Então vamos lá, gráfico de 15 minutos que é o operacional. Como as médias, a média de referência mesmo que eu uso é a de 200 aqui, estava muito longe, vamos até olhar um layout limpo hoje, tá? Então, marcações que tínhamos, amplitude do dia anterior, entre máxima e mínima, essa região aqui, que é a região dos 50%, aquele fundo que está marcado lá no diário, e vamos dar uma olhada na movimentação aqui. De novo, ele não alterou a tendência que ele já está em vigência, que é essa tendência de alta, que está marcada e representada dentro daquele canal lá do diário, que extrapolou, voltou. Então, o fundo que não pode ser perdido é esse aqui. Lá no diário, como é um pouquinho menos preciso, foi marcado por essa linha. Mas o fundo é esse aqui, dos 100.280. Claro, ele pode violar, mas se não tiver continuidade, a gente retorna com o preço. Tá? Então, primeira barra do dia. Primeiro que ele já abriu numa região que entende-se que é barato. Qual região é essa? Abaixo dos 50%, abriu aqui bem próximo dos 25%, então dá para fazer scalps na compra. E também tem essa zona de proteção aqui deste fundo, tá? Do dia anterior. Então o que o preço faz aqui? E além de a primeira barra, depois que ela fechou, evidentemente, né? Porque aqui dentro tem 15 minutos de trading. Então, depois que essa primeira barra fechou, ela é uma barra de tendência. Por quê? Essa sombra inferior é um dos balanços para compra, que a gente pode preencher, e essa barra aí tem, no mínimo, 2/3 da amplitude total dela, é representada por compradores, tá? Então, a gente tem essa região aqui, essa região formada por compradores, e essa região aqui, que é essa sombra superior, formada por vendedores. Então, é uma barra com bastante desbalanço para compra, tem um corpo minimamente razoável, está numa excelente região de compra, que é esse teste do fundo anterior, do diário. Tá? A única coisa, lá no diário está uma marcação um pouquinho melhor do canal, aqui pelos 15, está meio estranho, mas parece que está aproximadamente no meio do canal. Tá? Mas, excludente a isso, e toda essa lateralização aqui, a gente está num excelente ponto de compra com uma barra de tendência a favor da nossa leitura. Tá? E também dá para observar o rompimento dessa linha de tendência aqui. Então aqui era uma região interessante para compras mais pesadas, tanto em rompimento de máxima, quanto pullbacks, e quanto mais aqui para baixo, mais pesadas podem ser feitas as compras. Primeira barra do dia, uma barra absolutamente normal, tá? Uma barra de pullback. E o que é interessante observar é
ela fecha, vou marcar os 50% aproximado dessa nossa primeira barra de tendência do dia. É uma barra que fecha acima. Então, quanto menor forem as correções, e eu estou tomando como correção o fechamento da vela vermelha, mais forte tende a ser a tendência, maior é a probabilidade de rompimento de topo e continuidade. Quando eu falo continuidade, seria algo como essa amplitude aqui, aproximadamente projetada aqui para cima, atentando a essas regiões de topos anteriores aqui e lateralização, que são regiões pesadas. Por que pesadas? Porque tem muita negociação aqui dentro. Então, o gráfico raramente vai rasgar aqui de primeira. Tá? Então, voltando a observar. E, claro, o gráfico passando também, se na barra seguinte ele passar da máxima dessa barra vermelha, ele tende a acelerar. Só que, claro, nesse caso ele já iria buscar a máxima do dia e assim, se rompesse ela, para dar continuidade para cima e buscar esse alvo aproximado aqui, que é essa amplitude, vou marcar aqui, tá? Que seria aqui por volta dos 300, 101.300, tá? A terceira barra do dia, uma barra que também fez pullback, abriu aqui toda essa região onde tinham sido demonstrados compradores antes, por quê? Olha como fechou essa barra vermelha, essa região de compradores, essa região de vendedores. Então, quando o preço volta a fazer pullback aqui dentro, depois de já estar definido que a gente está dentro de uma região de alta e que a primeira barra do dia é uma barra de tendência de alta, a gente volta a fazer compras dentro dessa região onde os compradores se demonstraram, se apresentaram na barra anterior. Então, pum, rompe máxima e busca a máxima anterior, tá? Então, segue indo uma outra barra de tendência, que agora passou a ser a nossa referência. E aí ocorre isto aqui, tá? Essa barra é uma barra de tendência de baixa? Não, tá? Eu até medi, mas, de novo, eu não quero que fiquem presos a tirar uma medida específica. Por 5 pontos ela é uma barra de venda e por 5 pontos a mais ou a menos ela deixa de ser uma barra, tá? Aquilo que eu digo, para uma barra ser considerada de tendência, ela precisa ter no mínimo 2/3 de desequilíbrio para um dos lados. Como assim? Vamos supor que uma barra tem 300 pontos de amplitude entre máxima e mínima, 2/3 a gente está falando de 200 pontos, certo? Então ela deveria ter no mínimo 200 pontos de região vendedora e 100 pontos seria o máximo que os compradores poderiam estar representando daquela vela. Só que, de novo, este é o mínimo que uma barra deveria ter. A melhor barra vendedora possível é uma barra que abre na mínima e fecha na máxima. É uma barra 100% vendedora, certo? Então, além de essa barra, mesmo que vocês medirem aqui a amplitude total do candle, vou medir, tá? Mas pelo desenho dá para visualizar. Por exemplo, vamos tentar reproduzir essa medida aqui para cima. Te pergunto, consigo replicar ela aqui 3 vezes? Olha o que ocorre. Tá além disso, ou seja, só dessa maneira aqui eu consigo visualizar que esta barra tem menos de 2/3 de pressão vendedora. Então, embora ela tenha revertido a abertura dessa barra de referência de tendência de alta, ela não é uma barra de tendência. Por quê? Para reverter uma tendência de alta, a gente precisa ter a reversão mostrada por uma barra de tendência de baixa. Sem contar que a mínima do dia estava aqui muito próxima, que é um ponto muito importante a ser preservado, e o contexto, que é muito, mas muito superior às barras só nos confirmam aquele contexto, nos dão uma entrada melhor, um gatilho naquela região, mas numa boa região de venda, por exemplo, que é aqui em cima, é muito mais interessante fazer vendas a partir de barras de tendência de baixa do que fazer compras aqui em cima. Claro, eu estou falando do preço vir direto aqui ou caso ele tivesse aberto em gap diretamente aqui em cima. Então, numa região de fundo, é muito mais interessante pensar por compras do que ir direto com vendas aí. A gente tem toda essa região de lateralização aqui que estava segurando. Sem contar que nem chegou a ser efetivamente uma barra de tendência de baixa. Tá? Aqui depois uma outra barra de lateralidade. Depois dessa barra aqui eu encerrei o dia de trade. Comprado. Já iniciei fazendo os trades de scalp na compra, aí a segunda barra do dia confirmou, tá? Mas depois dessa volatilidade, como deu para fazer muitos scalps aqui e era uma região mais pesada, eu já encerrei nessa barra, embora eu tivesse como alvo aqui em cima, mas decidi não ficar. Depois de 2 dias longos de trade, de 6, quase 7 horas tradando direto, quis me livrar o mais rápido possível aí, tá?
Então, depois, outra barra de lateralidade. Um ponto importante, além de ainda estar vigente a tendência de alta, sempre que o gráfico falha em romper uma mínima, quando falha pode ser que ele nem chegue a romper ou viole muito pouco e já volte. Ele tende a no mínimo retestar a máxima seguinte. Claro, a gente está falando aqui de gráfico de 15 minutos. No gráfico de 1 minuto isso vai ter uma assertividade muito menor, mas o que é interessante aqui é, primeiro, ter paciência, porque imagina, para quem está olhando dentro do gráfico de 1 minuto, 2 ou até mesmo 5, olha a volatilidade que ocorre aqui, porque é uma barra externa. O que é uma barra externa? Uma barra que rompe a mínima e a máxima das barras anteriores. Então o que acontece? Uma barra que testou tanto a mínima do dia quanto a máxima. Então, para quem está olhando, perdido num tempo gráfico menor, vem para um tempo gráfico. Pode operar no tempo gráfico menor? Pode, mas toma a orientação do tempo gráfico maior. Por quê? Para evitar de vender quando ele estava aqui embaixo acreditando que ia romper a mínima e de entrar comprando quando ele estava aqui rompendo o máximo, tá? E ficar desesperado porque o preço voltou a estopar aqui. Tá? Lembrando, o direcionamento principal é buscar esse alvo aqui do 300 e se ele buscar e der continuidade enquanto não houver uma reversão para baixo, ele fica ou lateralizado ou segue buscando máximas. Tá? Até que vem essa barra aqui das 11 e busca o alvo aí. A máxima dela foi no 295, dá para considerar que o alvo foi atingido já. Aqui já é para aliviar bastante a mão. Tá? Dá para pensar em fazer compras? Sim, porque está em tendência de alta. Agora, dá para comprar logo aqui na máxima? Depende do tamanho da mão. Vamos supor alguém que tem a opção de operar com 10, 20, 30, eventualmente até 50 contratos. Essa pessoa vai entrar com 1, com 2, 3. Se ela operar com 50 contratos, que seria a mão cheia dela, ela compra aí com 5 no máximo aqui em cima. Por quê? Mesmo estando em tendência de alta, quanto mais barato eu conseguir comprar, melhor. Então, vamos esperar pullbacks. Onde é que é uma boa região para esperar pullback? Aqui nessa região de reteste, na região da mínima dessa vela, nos 50% dela. Toda esta região aqui dentro é comprável, inclusive abaixo. O que a gente só faria com que desse saída do trade seria vela de tendência de baixa fechando abaixo dessa abertura. Mas, de novo, não é porque ocorre uma reversão aqui que eu vou sair vendendo pesado dentro deste contexto. Olha quantas vezes o preço está testando esse fundo. Tá? Agora, dá para pensar em encerrar compras aqui caso ocorra uma reversão. Mas eu não entraria vendendo pesado, por causa do contexto. Embora, mesmo para quem gosta, aqui está desenhado um ombro, cabeça a ombro. Só que, de novo, essas figuras aqui, geralmente tem uma taxa de pullback de aproximadamente 60%. O que significa isso? Que após elas romperem, tá? Nunca mencionei isso aqui, mas é algo bastante conhecido aí da análise técnica, a amplitude aqui da linha de pescoço até a máxima da cabeça desse ombro, tende a buscar esse alvo projetado aqui para baixo. Tá? Eu não me prendo muito a figuras e sim a simetria, porque o mercado gosta de andar, corrigir aproximadamente metade do movimento e ter a mesma amplitude que ela teve anterior, repetida para cima. Tá? Então, o que significa que essas figuras geralmente têm uma taxa de pullback de 60%? Se a taxa é acima de 50%, já significa que na maior parte do tempo é o que ocorre. Então, não precisa entrar correndo aqui no rompimento, caso ele ocorra. Né? Se ocorrer o rompimento, no mínimo 60% das vezes ela volta para fazer pullback nesta região rompida, que foi a questão de polaridade que eu falei ontem. Aqui, quando o preço está vindo de cima, essa região funciona como um suporte, essa região aqui. E quando o preço vem testar por baixo, testa como resistência. Então aqui é o ponto que vai me dar melhor entrada, com melhor stop, certo? Porque no mínimo ele vem testar esse alvo. E não é porque ocorreu um ombro cabeça a ombro e que ele foi rompido que ele vai buscar esse alvo aqui também. Tá? Então essa barra aqui, e também tem a noção que ela já estava em cima do nosso alvo. Dá para pensar em comprar? Sim, o melhor é aguardar pullback, onde é a melhor região de compra, por aqui. Mas nada impede de fazer reversão em todas as barras que a gente entrar. Segunda barra do dia, uma barra normal, uma barra de tendência de baixa, mas corrigindo aí no terço superior dessa barra. Segunda barra, uma barra de tendência de baixa, tá? Corrigiu bastante da vela, mas não reverteu a barra. Esta, uma outra barra de tendência de baixa, sim. Aqui, se eu tivesse comprado, teria zerado operações, mas estaria vendendo muito leve. Por quê? Estaria vendendo, apostando direto que iria romper toda essa região aqui.
barra seguinte faz esta barra aqui, tá? Até tem um conceito que faria com que a gente não zerasse essa operação, tá? Mas que eu não gosto de utilizar porque quando o preço está indo contra serve como muleta. Mas aqui a gente teve a continuidade de 3 barras em sequência, tá? 1, 2, 3. Então se eu marcar os corpos delas, eu teria essa barra de tendência de alta aqui. E essa barra de tendência de alta não foi revertida por essa barra de tendência de baixa, tá? Mas não é o conceito que eu mais gosto. Eu gosto de tomar como referência uma única barra, porque às vezes pode tomar um rompimento muito forte contra. E geralmente quando já reverte essa barra, que mesmo que eu possa marcar a junção dessas 3 barras, essa última barra é muito mais representativa, ela tem praticamente aí 70% de toda a amplitude dessa representação que eu fiz, tá? Só que, claro, por essa questão de contexto estar muito próximo da mínima do dia, não era uma boa região de vendas. Mas mesmo assim, quem vendeu aqui ia ter que estopar aqui em cima, quando essa barra fechasse. De novo, ia fechar negativo nessa barra? Com certeza, tá? Mas tem uma grande vantagem de o stop ocorrer numa única barra, que ela te dá poucas opções de trade, te dá um número baixo de trades. Diferente de quando tu tem um trade aqui na compra, que demora 2 horas para desenvolver. Na verdade, ocorreu aqui o alvo. Ou seja, é possível fazer muito mais operações dentro dessas várias barras aqui. Então aqui se ganha muito mais dinheiro do que nessa barra aqui que foi estopada, mesmo que ela tenha uma amplitude maior, levemente maior do que isso. Por quê? Porque como o que eu... Não é que seja certo ou errado, tá? Mas são estilos operacionais diferentes. O mercado geralmente é truncado. O que eu acho é o seguinte, se o gráfico abre nessa região, testa aqui, volta a testar aqui várias vezes dentro dessa barra, por que eu vou pegar uma única vez a amplitude de 200 pontos para cima se ela ocorre 10 vezes dentro dessa barra enquanto ela está se formando? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, aqui a gente tem uma barra pronta de 15 minutos. Vamos dizer que dessa amplitude aqui de mínima a máxima tem 200 pontos. Só que se a gente colocar no raio-x dos tempos gráficos, que seria 1 minuto, a gente, vamos supor, claro, isso é um caso extremo, mas só para fins de ficar claro o que eu quero dizer, que no gráfico de 1 minuto seja isso aqui, uma barra para cima, uma barra para baixo, fazer isso aqui de maneira contínua, barra para baixo, já explico, só vou desenhar aqui, vou desenhar 7 barras de baixa, 4, 5, 6, 7 barras de baixa, e 8 barras de alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais a primeira 7, 8. Vamos supor que esta é a barra no gráfico de 15 minutos. Abriu, fechou, tá? Esta é a barra do gráfico de 15 minutos olhando lá no gráfico de 1 minuto. Claro, esse é um caso só para explicar. Geralmente são pullbacks curtinhos, ocorrem em mais barras aqui, tá? Não é tão explícito assim, mas vamos supor que ocorra essa lateralização aqui. Abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima. Abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo. Abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima. Sabendo que eu estou numa região de compra, num bom contexto de compra. Imagina, daqui para cá eu consigo pegar 200 pontos se eu fizer o trade de comadre, que é compra aqui, espera chegar até o alvo. Agora, se eu chego aqui embaixo, compro, saio aqui em cima, compro de novo, saio aqui em cima, compro de novo, saio aqui em cima. Claro, é impossível pegar todos os pontos entre mínima e máxima, mas o que eu quero explicar aqui é o seguinte, por que pegar só 200 pontos dentro de uma barra, correr o risco de 200 pontos, se eu consigo pegar o trade, de novo, aqui é um exemplo o mais esdrúxulo possível, mas ocorre essa movimentação 8 vezes dentro da barra de 200 pontos. Sendo que depois que eu pego o primeiro trade, o stop que eu vou estar colocando aqui embaixo já é com o dinheiro do mercado. Então imagina, eu consigo pegar 8 vezes mais pontos aqui dentro dessa única barra do que se eu fizer o trade com comadre e ficar esperando. De novo, a movimentação do mercado não ocorre dessa amplitude aqui, não é exatamente dessa maneira. Pode ocorrer, mas é raro. Tá? E também é raro pegar sempre a mínima e a máxima. Isso ocorre por uma eventualidade enquanto está se operando. Mas só estou exemplificando que, se fosse somada todas as oscilações que o gráfico faz,
de 5 em 5 pontos, por exemplo. Só que, de novo, de 5 em 5 pontos é uma operação que só os robôs vão conseguir pegar, tanto pela velocidade quanto os custos operacionais que vão começar a pesar aí, tá? Só que um índice que geralmente movimenta aí 1.500 a 2.000 pontos de amplitude entre máxima e mínima do dia, de oscilações de 5 pontos, se nós somássemos todas as oscilações que ele faz, beira 100, 150 mil pontos por dia. Então a gente está falando de 1.000 vezes a amplitude do que foi feito. 1.000 vezes a amplitude do que foi feito, do que é simplesmente medido entre mínima e máxima do dia. Então tem muitas oportunidades de pegar dinheiro dentro das barras, tá? Desde que se saiba o que está fazendo. Por exemplo, posso comprar topo de barra? Posso, mas aqui é ponto para entrar leve, porque essa região de máxima, essa região de mínima são suportes, desculpa, aqui é uma resistência, aqui é um suporte. Então, a região mais difícil que tem de romper é uma resistência ou um suporte. Posso comprar aqui porque se tiver continuidade da tendência para cima, que é o que eu acredito, vai romper essa região. Só que antes de romper essa região, o gráfico vai fazer isso aqui, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima, e depois romper várias vezes. Então deu para pegar várias pernadas aqui para cima antes de efetivamente ele romper essa máxima. Tá? Então, continuidade para cima, a última barra de referência de tendência de alta aqui no nosso gráfico no momento é essa aqui, sem reversões por enquanto, testando a máxima do dia. Tá? Vai lá, rompe, continuidade, trade limpo, nenhuma barra de tendência de baixa reverteu alguma das barras de referência de tendência de alta do dia, tá? Regiões, para quem gosta, mas de novo, o dinheiro não está aqui. O dinheiro não está aqui nessas regiões de scalps contra tendência, mas é possível tirar dinheiro aqui, desde que saiba o que está fazendo. Olha quando ele testa a máxima do dia anterior para baixo. Depois, reverteu o movimento de alta? Não, mas fechou uma boa barra de tendência de baixa. Então, testando a máxima do dia anterior, fechou uma boa barra de tendência de baixa. Vou vender perdendo a mínima? Não, vou vender aqui por volta dos 50%, aqui nessa região de teste. Deu para pegar scalps nessa barra. Essa barra de baixa, de alta, desculpa, testou aqui, depois volta e testa próximo da mínima. E claro, como o gráfico está para cima, olha que padrão gráfico ele fez para quem gosta de figuras. Vou desenhar aqui bem detalhado. Essa barra para cima, essa barra para baixo. Desenho amarelo para ficar mais visível. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. O famoso fundo duplo. Outra maneira de comunicar isso, falha em romper mínima, vai tentar romper, buscar a máxima. Pum, rompe máxima. Volta a retestar. Fica lateralizado, busca energia, pum, para cima. Um dia majoritariamente tendência de alta, dá para pegar dinheiro nas duas pontas, mas de novo, muito mais fácil pegar a favor da tendência, dá para fazer N operações dentro das barras, tá? E basicamente o que tinha para falar do índice hoje é isso, tá? Dá uma olhada no dólar. Por que eu não olho muito o gráfico diário do dólar? Não que não seja relevante, mas é um ativo mais truncado. Por que é mais truncado? Porque precisa de mais dinheiro para movimentar o índice. Além de, uma coisa que eu não mostrei aqui, ó, olha isso aqui. Volume financeiro médio diário do dólar. A média está aqui, ó, 150 bilhões de reais por dia. Tá? Claro, não entrou de verdade todo esse dinheiro. É que os contratos futuros representam esse valor financeiro. 150 bilhões de reais por dia. Vamos botar no índice no diário. Ó, a média tá muito baixa porque não fechou aqui ainda, né? Não teve nem 20 barras aqui ainda, então ele está levando vários preços aqui de quando esse vencimento ainda não estava vigente. Desculpa, era vigente, mas não era o mais líquido. Então praticamente não tem referência da média, mas a média está aproximadamente aqui, ó, na faixa dos 250 bilhões. Então, além de ter um volume de praticamente 50% a mais de volume financeiro de negociação do que o dólar,
os contratos do dólar são mais caros. Então, se eles são mais caros e tem uma movimentação financeira menor por dia, ele tende a ser um ativo mais truncado. Como assim? Ele não dá aquelas raspadas para baixo ou para cima que o índice dá. O índice está para cima, mas ele vem aqui e passa esse fundo muito rápido e volta rápido, mais rápido ainda. O dólar geralmente é um ativo que anda, lateraliza, 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 rompe. Lateraliza, lateraliza, lateraliza e rompe. Tá? Por quê? Movimenta menos dinheiro por dia e precisa de mais dinheiro para ser movimentado. Ou seja, imagine da seguinte maneira, o dólar ele é um caminhão, ele é mais pesado para se movimentar e o índice é uma bicicleta. Tá? Precisa de menos energia para... Uma bicicleta não foi um bom exemplo, porque não vai, o combustível geralmente é um ser humano pedalando nela. Uma moto, tá? Que é muito mais leve, muito mais ágil. Então, imagina, eu coloco muito combustível na moto. Ela já é ágil por natureza, por ser, em comparação ao caminhão, claro, por ser mais leve. Tá? Então, o que acontece? Eu coloco mais combustível em algo que é mais ágil. Ele tende a andar mais rápido, com mais facilidade. Agora eu pego um caminhão, que já é mais pesado, mais lento, e coloco menos combustível nele. Ele percorre mais devagar, tem mais dificuldade. Tá? Então, essa analogia aí que estou fazendo. Mas é só uma historinha para tentar ilustrar o que, o que consegue se extrair de movimentação financeira aqui a partir do volume de negociação diário de cada um dos ativos e o valor financeiro de cada contrato. Agora vamos efetivamente para o gráfico de 15 minutos. O que eu marquei aqui? Amplitude entre máxima e mínima do dia anterior. Onde é que ele abre? Abre numa região que entende-se que é mais cara para vender. Por quê? Está acima da região dos 50% do dia anterior. Abriu aqui em cima. Imaginem o seguinte. Está aqui a região de R$10, por exemplo. Região de R$10. Aqui, região de 7,50. Aqui, região de R$5. Aqui, região do 2,50. E aqui, região do 1 centavo. Onde é que é mais barato comprar? 1 centavo, 2,50, R$5, 7,50, R$10. Muito mais barato comprar no próximo desse fundo aqui. Entenda-se dessa maneira. Onde é que é melhor de vender? É melhor vender por R$10, 7,50, R$5, 2,50 ou 1 centavo. Tentem observar o mercado de uma maneira mais simplificada, olhando para isso. Então, de novo, ele abriu aqui, vamos dizer, no 7,50. É uma região mais interessante para venda do que para compra. É claro, tem pessoas querendo comprar aqui, só que, entendam da seguinte maneira. Aqui no zero, seria praticamente 100% de interesse comprador. Tá? Mas, de novo, se estou comprando, tem alguém vendendo. Eu falo de agressão, de querer deslocar para cima ou para baixo, em alguma das direções. Tá? Tem muito mais comprador aqui do que efetivamente comprador aqui, do que efetivamente... Esse desenho está bem ruim. Tá? Tem. Imaginem que essa aqui é o tanque de combustível dos compradores. Tá? Entenda esse tanque de combustível como dinheiro. Está aqui. Dos compradores, nessa região ele já está aqui, nessa região aqui ele está aqui, e nessa região ele está aqui. E aqui então ele está mais fraco ainda. Em compensação, a dos vendedores é o oposto. Aqui ele está tanque cheio. Aqui um pouquinho menos, aqui ainda menos, aqui muito menos e aqui praticamente zerado. Tá? Então, interpretando dessa maneira aqui, olha o que a gente tem. Primeira barra do dia abre numa região boa para vender. Fechou com desbalanço para nenhum dos lados. Tem corpo comprador, mas nada definido. Então, região de scalps para venda. E querendo ou não, já é uma vela aí de 20 pontos de amplitude. Só aqui já dá para resolver o dia. Tá? Segunda barra. É uma barra que deu para fazer a continuidade das vendas e é uma barra de tendência de baixa. É a melhor de todas? Não. Então não se vende muito pesado. Por que não é a melhor de todas? Ué, eu não posso preencher essa sombra aqui em cima com o corpo vendedor? Sim, mas é uma barra muito fácil de tomar reversão. Por quê? Porque qualquer barrinha de tendência de alta, com baixíssima amplitude, pequeníssima amplitude, tem que fechar só acima dessa abertura aqui. Então é bastante fácil de reverter ela. Então se vende leve. Tá? Mas vendendo aqui, onde é que é o alvo? Aproximadamente essa amplitude aqui para baixo. Lembrando, tem média móvel de 200,
e região de 50%. Vendendo aqui, pum, numa única barra. É bom quando vai numa única barra? É bom pelo lado emocional, que não tem calor no trade, ele vai isso aqui atingiu, vamos botar aí, exagerando, 15 minutos para chegar no alvo. Mas do ponto de vista financeiro, de quem realmente está operando, deu menos oportunidades de fazer trades aqui dentro. Tá? Depois que ele chegou num alvo, tem que ter paciência, mas ainda não mostrou reversão para compra. Então dá para vender perdendo a mínima? Sim, mas muito leve. Onde é que está bom de vender? Aqui, nessa região, média móvel de 200, região dos 50% aqui do dia e a metade dessa barra de baixa aqui. Tá? Vai lá, testou justamente essas regiões e segue na venda. Essa barra aqui é uma barra lateral, não está com desbalanço, está com desbalanço para venda, mas sequer tem 2/3 de vendedores. Tá? Então, está valendo ainda esta abertura aqui como barra de referência. Segue, segue. Aqui já chegou na mínima do dia, até que agora demonstra uma barra de tendência. Na verdade, essa aqui também era. Tá? Essa é barra de tendência de baixa. Tá? E depois essa aqui é a nossa barra de referência. Então, revertendo esta abertura, dá para pensar em compra. Tá? Ainda não reverteu, agora aqui foi revertida. Na verdade ainda não, tá exatamente no nível. Ainda não, nada, vem, busca esse alvo aqui embaixo, que é a mínima do dia, rompendo a mínima do dia, tende a voltar para dentro, principalmente quando o dia abriu aqui dentro, certo? Por quê? Quando abre dentro do range do dia anterior, tende a fechar como um doji, ou seja, pode romper mínima, pode romper máxima e tende a fechar aqui dentro. Tá? Então, aqui a nossa última barra de referência de tendência de baixa continua sendo essa. Essa também é uma barra de tendência de baixa? Sim, mas está contida a amplitude dela, o corpo dela, desculpa, está contido dentro da amplitude dessa barra aqui. Então a nossa referência está nesta barra aqui, e em específico na abertura dela. Tá? Ainda sem reversão, agora aqui efetivamente reversão. Tá? Então agora a gente já não era nem mais para estar comprado. Primeiro porque deu muitas oportunidades aqui, além de a entrada ter se deslocado 50 pontos, durou praticamente 5 horas na ponta da venda. Então deu para fazer um número imenso de trades aqui na ponta da venda, certo? Depois aqui, virou para compra, se compra, rompimento de máxima, pullbacks, todas essas regiões aqui, tá? Alvo, aproximadamente essa amplitude aqui, jogada aqui para cima, tá? Barra de tendência, aqui ó, esse trade eu fiz, tá? Não é o trade que eu recomendo fazer, mas sabendo que o alvo é aproximadamente essa amplitude aqui para cima, que o preço já praticamente cumpriu ela, que ele está na média móvel de 200 e deixou um candle de reversão aqui, é um candle que tem desbalanço para compra, de novo, não tem corpo poderoso, mas é um candle de reversão numa boa região, voltando para essa região que foi predominância de venda forte aqui, ó, tem bastante volume financeiro aqui, a barra de maior volume do dia, que deu a ignição do movimento de verdade, embora a entrada tenha sido aqui, tá? Eu vendi aqui mesmo sem perder a mínima, tá? Mas só para scalp curto, e o preço ficou preso aqui dentro, porque reversão efetivamente não teve, né? Porque a barra de referência de tendência foi essa, a barra de referência da tendência de alta é esta aqui, que não foi revertida, tá? Olhar se tem alguma coisa, se teve, né? Não olhei nada de ações hoje. E RBR que a gente nunca olha, tá? Por que a gente geralmente não olha? Porque papéis com valores financeiros muito baixos precisam de um lote muito grande de ações para dar um resultado financeiro razoável, tá? Mas o que teria aqui, por exemplo? Ponto fixo. Primeira barra de tendência do dia. De novo, em ações é melhor corpo puro, mas dá para pensar em compra nessa barra aqui. Porque essa parte inferior pode ser preenchida com o corpo vendedor. Então a gente teria isto aqui de compradores dentro dessa barra.
e isso aqui de vendedores. Então é uma barra com desbalanço para compra, sim. Tá? Só que, como as ações têm um número de negociações menor, tem volume financeiro menor, é mais fácil passar aqui por baixo, agredindo na venda se deixou sombra. Então é preferível barra com corpo. Tá? Barra de tendência formada quase que majoritariamente por corpo. Tá? Mas dá para entrar aqui, desde que leve. E o alvo aí foi atingido. Tem que ter essas noções de alvo. Depois, dá uma barra de tendência de baixa. Sim, é a melhor de todas? Não. Mas a gente tem isso aqui de vendedores dentro dessa barra e isso aqui de compradores dentro dessa barra. Então é uma barra com desbalanço para venda. Pelo menos 2/3 dessa barra é vendedora. Está aqui a amplitude dos compradores. Vou repetir uma vez, vou repetir 2 vezes. Então, praticamente dá para se dizer que essa barra tem 75% de vendedores e 25% compradores. Então dá para vender? Sim. Alvo aproximado, essa amplitude jogada aqui para baixo. Alvo praticamente atingido. Tá? Não tem como sair perdedor de um trade que andou 80% do alvo projetado. Depois, aqui, essa última barra de referência de tendência de baixa, reversão para alta. Comprou aqui, alvo, aproximadamente essa amplitude para cá, região de média móvel de 200. Depois de alvo cumprido, forma uma boa barra de tendência de baixa, dá para vender perdendo o mínimo e pullbacks. Pum, volta lá e retesta essa região que foi onde mais teve negociação no dia. Então, para quem souber o que está fazendo, gera N oportunidades. Mas eu não peguei nenhuma delas, até mesmo porque eu não estava olhando para o gráfico. E de novo, é muito fácil olhar de fora, mas tem que ser mostrado o que está ocorrendo aqui e tem que ter a mesma ideia de leitura quando o gráfico está rolando. Tá? Não adianta ficar se assustando por causa de uma sombra ou outra. Por isso, é melhor olhar para um tempo gráfico maior que te dá um pouco mais de tranquilidade. Vamos olhar para Vale. Primeira barra do dia, barra de tendência de baixa. Essa sim, ó, formada por corpo. Tá? Pum, vende perdendo a mínima, vende pullbacks, alvo atingido. Tá? Depois, não ocorreu a reversão com essa barra de tendência de alta, por quê? Essa barra aqui ó, não é uma barra de tendência de baixa. Essa parte superior é vendedor e essa parte inferior é comprador. Então é uma barra de equilíbrio, não é uma barra de tendência de baixa. Barra de tendência de baixa é essa daqui, que deu uma venda limpa. Ó. 100% da barra é vendedora. Então só vai ter reversão quando uma barra de tendência de alta fechasse acima dessa abertura aqui. Tá? Então aqui, pullback, continua na venda, continua na venda. Agora aqui sim, uma barra de tendência de baixa. Todo o corpo dela e essa sombra é vendedora. Então, depois que esta abertura foi revertida, e de novo, esse trade aqui ó, deu praticamente 2/1 do alvo do risco inicial. Fora todos os trades que deram para fazer aqui dentro. Então tem que sair mais do que com gain aqui nessa operação, certo? Depois de reverter essa barra na região da média móvel de 200, tá? Na região do teste desse topo anterior, pensando para quem está olhando para a lateralidade, está no terço médio, então não é o melhor ponto de compra de todos. Não tinha isso como favorável, mas revertendo barra de tendência de baixa, é uma barra de tendência de alta, média móvel de 200, se compra rompendo máxima e pullbacks. Alvo aí atingido, tá? Depois, barra de referência de tendência é esta aqui, foi revertida nessa barra, tá? Pum, alvo atingido também. Depois, rompeu máxima, falhou, deixou barra de reversão, volta, faz pullback e vem testar para baixo. Vamos olhar a Magazine Luiza, se teve alguma volatilidade hoje. Olha aqui por que de barras de tendência, idealmente melhor é ser informada por corpos, tanto em ações quanto em futuros. Tá? Para quem opera a barra que não é formada por corpo, comprou aqui, estopou aqui embaixo, vendeu, pegou esse alvo para baixo. Tá? Depois não conseguiu entrar na compra, tá? Até poderia ter entrado aqui, teria estopado e venda de novo, mas dia muito, muito lateral. Tá? De novo, dependendo de como opera aqui, consegue sair com gain ou sair com loss. Como é que se sai com loss aqui? Tomando o primeiro stop, ficando com medo e não entrando nas próximas operações. Tá? E olha só como o contexto é importante. Olha essa movimentação. Vou desenhar aqui. Tá?
Vou desenhar até mais detalhado. Em amarelo, traço mais espesso e representar mais movimentações. Desenhar todas as movimentações que o gráfico, que o preço fez aqui dentro. Tá? Olha só onde ele trava. Olha onde ele travou antes. Olha onde ele travou antes. Olha a amplitude total que a gente tem. Mínima, máxima, marcar até com cor diferente. Máxima, mínima. Onde é que é aqui? Região de 50%. Olha onde é que o preço brigou. Olha onde é que ele passa a tomar decisão. Depois que ele faz uma barra de decisão. Claro, não é para entrar em ações no fim do dia, né? Não é também não, né? Não tenho nada de errado ou certo. A questão é saber o que está fazendo. Olha quando ele mostra uma barra de tendência numa região de definição. Olha como o preço anda fluido depois. Olha como é uma região que ele segura. Região que segura. Observem isso. VEG. Primeira barra do dia. Não tem desbalanço para nenhum dos lados. Segunda barra também não. Vou marcar aqui que fica mais didático, ó, pelo menos na minha visão. Né? Desbalanço para compra. Desbalanço para venda. Barra de equilíbrio. Segunda barra do dia. Desbalanço para venda. Desbalanço para compra. Além de... Até pode cumprir o mínimo aqui, que seriam 2/3, mas é uma barra que fecha com corpo verde. Então não vou pensar em entrar. Depois, efetivamente uma barra de tendência de alta. Pum. Entrada aqui, pullbacks, alvo aí, mais do que atingido aqui em cima. Tá? Então aproximadamente 1,5 de alvo, 1,5 de alvo. Tá? Região da média móvel de 200. Candle de reversão. Dá para pensar em vender por essa região aqui. Olha onde ele testa. Movimento de impulsão. Correção. Aproximadamente 50%. Barra de retomada de tendência de alta para cima. Eu vou passando várias ferramentas aqui e cada dia eu acabo passando uma coisa nova porque eu quero que entendam o quê? Dá para fazer trade olhando para uma única coisa. Por exemplo, vou operar só as barras. Só as barras, quando eu falo, olhar só para, é uma barra de tendência, sim ou não, reverter o movimento anterior, dá, mas consegue se adicionar muita assertividade, consegue se livrar de roubadas e ganhar muito mais dinheiro se adicionando contexto e leitura às barras. Tá? Onde elas ocorrem é muito mais importante do que as barras. Por exemplo, não quer dizer que, se essa barra aqui, ó, por exemplo, que ontem foi o dia que saiu o balanço da Vale não, da VEG, se essa primeira barra do dia fosse uma barra compradora, não quer dizer que não se possa comprar aqui, mas, olhando para o gráfico, sabendo que ele ficou lateral, tá? Então eu tenho uma amplitude aqui, tá? E ele cumpre uma vez, 2 vezes essa amplitude. Tá? Não se preocupe em ser uma ou duas. A grande questão é a simetria. Por quê? Porque o preço tende a andar para cima 100%, corrigir aproximadamente metade. Para cima, aproximadamente 100%, corrigir metade. E aqui vai surgindo tanto teoria de Dow, movimentação em ondas, quanto Fibonacci, para quem gostar aí de 100%. Primeiro que 100%, 50% nem são números de Fibonacci, mas tudo bem. O pessoal coloca aí na ferramenta. Tá? Corrige aproximadamente 50%, regiões de resistência, suporte, polaridade, inversão de polaridade, aquilo que antes era resistência, depois de rompida é testada como suporte, assim por diante, noção de 50% dentro das movimentações. Então, imaginem o seguinte, que a primeira barra do dia teria aberto aqui. Teria sido uma movimentação altista, idêntica ao que todos os dias anteriores, do que os 3 dias anteriores movimentaram, tá? Eles movimentaram no dia inteiro toda essa movimentação. Nesse dia, nesse outro dia também, deixar o gráfico mais limpo aqui, dá uma limpada.
Ó, essas linhas horizontais aqui estão representando a amplitude dos dias anteriores, tá? Eles movimentaram aproximadamente isso aqui nos dias anteriores. Vamos supor que essa oscilação aqui tenha 2%. Vamos supor que no dia de ontem tivesse aberto, a primeira barra do dia fosse uma barra de tendência de alta, movimentando 2%, que é uma amplitude que os dias anteriores demoravam o dia inteiro do pregão, o pregão inteiro, para movimentar. Então imaginem, ocorrendo essa barra aqui, rompendo máximas, movimentando tudo isso, é uma boa região para comprar? Certamente não. Nada impede que o gráfico ande, mas tá caro, tá caro, tá caro, que é muito mais importante do que olhar só para as barras isoladas. Agora, olha uma boa barra de tendência de baixa formando aqui. Não é um excelente local para venda? É um excelente local. Pum, olha que belo movimento para baixo. Então, é aquilo que eu digo. Dá para operar olhando só uma coisa? Sim, mas dá para aumentar e muito a assertividade e lucratividade, desde que se tenha as ações corretas. As ações corretas que eu falo é atitudes e não o papel, tá? Baseado em contexto e barras. É muito mais importante onde a barra acontece do que a barra em si isolada, tá? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Valeu, falou galera. Tchau.